بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Estimadas irmãs e irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está na hora de falarmos um pouco sobre versículos do Alcorão, com alguma explicação. Hoje vamos ler 3 ou 4 versículos do Sagrado Alcorão, dar a continuidade da conversa que nós temos tido a ter. Estamos no Surat al-Baqarah, que é o segundo capítulo Sagrado Alcorão, e hoje vamos dar o versículo 72, 73, 74, provavelmente. Mas antes de continuar com os versículos, ou começar com a explicação dos versículos, nós estamos a falar mais concretamente sobre Musa alayhi salam, sobre Moisés, Bani Israel, filhos de Israel, judeus. Houve várias passagens que o Alcorão fala, e também na semana passada nós falamos sobre Al-Baqarah, a vaca, que é o segundo capítulo, e a que é que se refere? Consta que um judeu muito rico foi assassinado. No tempo de Moisés, Musa alayhi salam, um judeu muito rico foi assassinado e eles não sabiam quem é que o tinha assassinado. Perguntaram a Musa alayhi salam, perguntaram a Moisés, a Musa alayhi salam, para ele dar alguma orientação para nós descobrirmos quem é o assassino. No entanto, as pessoas de quem eles duvidaram diziam que não foi ele, porque não há testemunhas. Então, foi quando, através da ordem divina, Deus disse, para degolar a vaca, o que nós falamos na semana passada. E depois de degolar, colocar parte da carne desse animal morto no ser humano, que é também morto. Parte da carne da vaca morta no cadáver. E ao colocarem o cadáver, Allah deu vida a esta pessoa e ele mencionou quem foi o assassino e depois acabou de falecer novamente. Então o versículo começa: وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. E recordai-vos, ó Bani Israel, quando mataste o homem, قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, e começou a disputa acerca disso, culpando mutuamente. Então começa uma disputa. Quem é que assassinou? Então, nessa discussão, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. E Allah diz que Allah irá expor aquilo que escondeste. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. Então Allah disse, nós dissemos, batei o cadáver, isto é, toca no cadáver com um pedaço dela, com um pedaço da carne da vaca, degolada. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. E é dessa forma que Allah dá vida a um que tinha morrido. موتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Para que possais ver os sinais dele. لعلكم تعقلون, para que possais refletir. Foi um sinal que Allah mostrou para eles acreditarem na mensagem que Musa está a transmitir e a fonte, que é divina, para que as pessoas acreditassem ou que intensificassem a sua crença. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Aqui o versículo diz para que possais compreender. O segundo versículo a seguir, o versículo 74, diz algo sobre o coração humano. Como é que é o coração humano? Como é que é? Nós temos aqueles corações mesmo duros. Depois temos aqueles corações que não são muito duros. Depois temos aqueles corações que são moles.
Então, todos nós, humanos, temos essa sensibilidade. Há pessoas que têm o coração, como costuma-se dizer, como pedra. Ou pior que a pedra, porque a pedra, simbolicamente, é uma coisa dura. Não é? Pois temos aquelas pessoas que têm um coração muito mole. Muitas das vezes acreditam naquilo que o outro está a dizer, mesmo que esteja a mentir, a pessoa acredita na pessoa, porque tem um coração mole. Pois temos aqueles que às vezes têm os corações duros e às vezes amolece. Então nesse versículo Allah está a dizer: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Depois os vossos corações endureceram, após isso, tornando-se como uma pedra. Vejamos como é que o exemplo que o Criador está a dar no Sagrado Alcorão. Está a falar sobre a humanidade, do ser humano. Apesar dos versículos, apesar daquilo que está-se a falar, menciona-se naquele tempo, mas está-se a referir como é que são os nossos corações. Min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa, tornando-se pedra ou ainda mais duro. Ainda mais dura que a pedra. Porquê? Wa inna min al-hijara lamma yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna min al-hijarati lamma yatafajjaru minhu al-anhar. Porque certamente há pedras, há uma de qual brotam rios. Há pedras onde nós sabemos, nós vimos a natureza, que brotam rios. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. Como também há outras pedras, quando são fendidas, o que é que sai dela? Água. Não é? Portanto, tornam-se mole e sai água. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Depois ainda há outras que se desmenoram por temor a Allah. In khashyati Allah. Portanto, aqui estamos a falar dos corações e estamos a falar de 3 tipos de corações ou de 3 características. No entanto, há um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que diz que há um pedaço de carne que está dentro de cada um de nós. Há um pedaço de carne que está dentro de cada um de nós. E se esse pedaço de carne estiver são, todo o corpo está são. E se esse pedaço de carne for ruim, todo o corpo torna-se ruim. Alá wa hiya al-qalb. E sem dúvida que ela é o coração. Portanto, há seres humanos, e nós infelizmente vimos, há seres humanos que têm corações mesmo muito duros. Onde o valor humano não existe para eles. Onde são aquelas pessoas que só pensam no seu umbigo, só pensam em si, só pensam o seu bem-estar. E para isso são capazes de expandir a corrupção, como também são capazes de matar pessoas inocentes. E nós vimos, infelizmente, há humanos que, independentemente da crença, nem sequer nós estamos a falar aqui da crença, porque se fossem mesmo crentes, né? Uma coisa é dizer que eu sou crente, outra coisa é demonstrar para si mesmo esta crença que a pessoa tem. Do outro lado, nós temos pessoas que têm os seus corações, às vezes duros por várias circunstâncias, mas facilmente conseguem mudar esta dureza. Facilmente conseguem mudar essa dureza. Muitas das vezes tornam-se duros porque passaram por uma situação ou por várias situações complicadas nas suas vidas, mas depois chegam à conclusão que nem todos os outros, nem todos os humanos são iguais, portanto é possível ainda mudarem-se. Está bem? Portanto, isto depois depende das circunstâncias e depois depende de cada um. Há momentos em que nós passamos por fases boas, então ali nós somos mais generosos, somos mais amorosos, podemos dizer assim, mas há momentos em que passamos por dificuldades, ou há momentos em que nós passamos por situações muito, muito complicadas, porque os outros caluniam-nos, ou porque os outros tentam nos difamar, ou porque os outros tentam nos prejudicar. Então ali a pessoa
tenta refletir e tenta pensar porque eu. Depois, do outro lado, para finalizar este versículo do Alcorão, temos pessoas que depois temos aquelas pessoas que têm os corações muito moles. E mesmo passando por situações menos agradáveis, continuam a ter esses corações moles, acreditam facilmente nas pessoas e muitas das vezes, por acreditarem demais, sofrem. Então, cada um é como cada qual. Nós temos a nossa própria personalidade, com o tempo, com a experiência, nós crescemos, podemos dizer assim. Portanto, o ensinamento do Corão é este, que há 3 tipos de corações. Como também refere-se, no que diz respeito a ruh, né? Ou a alma. Também estamos a falar de nafs, o nafs, aquele eu, o ego, não bem a alma, mas aquele ego que está dentro de cada um de nós. Nós temos o ego, né? E há aquele ego que a pessoa acha que é superior a todos. Inna nafsa la amaratun bisu, é aquele ego que está completamente dominado por bens materiais. Depois temos aquele lawama, nafsul lawama, aquele que de vez em quando comete algumas transgressões e depois de imediato pede o perdão, continua a pedir o perdão quando tem a consciência de que fez algo que não deveria ter feito e de imediato pede o perdão, lawama. Depois do outro lado temos aquele nafsul mutmainna, aquele ego, aquele nafs, aquele que está dentro de cada um de nós, mutmainna, tranquilo, consciência tranquila, não se preocupa com aquilo que as pessoas dizem ou não dizem. Ele quer ter uma ligação pura, sincera com o Criador. Ya ayyatuha nafsul mutmainna. E esse, o nafs, que nós deveríamos ter e pedir ao Criador, a Allah, para nós atingirmos este patamar. Nafsul mutmainna. E a esses, Allah irá dizer: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Regressa para o teu Senhor com satisfação. Radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Entre aquelas pessoas que são os meus servos. Wadkhuli jannati. E entra, Allah está a dizer, no meu paraíso. Continuando, portanto, isto foi uma passagem mais concretamente que se passou com Musa, com Moisés, porque estavam à procura daquela pessoa que assassinou um rico e que ele não tinha assumido e estava a tentar a fugir. E a resposta que Musa a.s. deu foi esta: vão dublar uma vaca. Eles depois colocaram várias questões: que tipo de vaca, qual era a cor de vaca, qual era a idade de vaca, etc. Tiveram a resposta. Depois fizeram. Depois de o fazer, colocaram uma parte da carne da vaca nesse cadáver. E o cadáver ressuscitou. Kadhalika yuhyi Allahu al-mauta, ressuscitou e falou em detalhes como é que se passou, como é que a pessoa o tinha assassinado. Depois acabou por falecer. No entanto, o versículo seguinte: أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Será que nós esperamos que os judeus, ou os que não são muçulmanos, أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ, que acreditem em nós, وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, enquanto que há um grupo, يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, há um grupo, não todos, há um grupo, ouvem as palavras do Criador. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ, e depois deturpam. مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ, depois disso tentam deturpar após as terem compreendido. مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, e eles sabem disso. O que é que acontece? Que o conhecimento é amplo. O conhecimento, o acesso ao conhecimento é para todos. Há muitos crentes que têm conhecimento sobre a sua crença. E há muitos crentes, eu estou a falar aqui a crença geral, de todas as crenças. Há muitos crentes que conhecem a sua crença e praticam a sua crença. E há muitos que são crentes, mas não conhecem a sua crença. Isto é, não se preocuparam muito em aprofundarem-se na crença que têm. Do outro lado, há pessoas que estudaram, que tenham o conhecimento
da sua crença, o conhecimento teológico, o conhecimento religioso e deturpam. Exatamente, e deturpam. Vou dar um exemplo, alguns exemplos, né? Portanto, quando, por exemplo, quando um muçulmano assassina um inocente e ele diz que eu faço isso em nome de Deus, é contra os princípios básicos da sua crença. E o Islão condena. Eu estou a dar o exemplo do muçulmano, como também poderia dar o exemplo das outras crenças. Portanto, nunca utilizar a crença, o imã, a crença, a religião, para os seus próprios interesses. Nunca. Se o fizermos, estamos a ser um dos maiores hipócritas. No entanto, ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Também da mesma forma, no passado, pessoas tentaram deturpar e alterar aquilo que nós chamamos de Kalam Allah, as palavras do Criador. Mais à frente, o versículo seguinte, só para finalizarmos, o que é que diz? Há pessoas que dizem que são crentes à nossa frente. Isto é, há pessoas que dizem que são nossas amigas à nossa frente. Mas nas nossas costas, atrás de nós, na nossa ausência, dizem que não. Com os outros. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Quando estão conosco, ou quando se encontram entre os crentes, dizem وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Nós acreditamos. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Mas quando eles se encontram entre eles, uns aos outros, وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Porque lhes contais acerca do que Allah vos revelou sobre a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para com isso argumentam contra vós perante o vosso Senhor? Afala ta'aqilun. Será que eles não raciocinam? E a resposta que o Corão dá é simples. Awala ya'lamuna. Será que as pessoas não sabem? Será que os hipócritas não sabem? Será que aquelas pessoas que dizem uma coisa e fazem outra coisa não sabem? Awala ya'lamuna anna Allah, que sem dúvida, Allah, Deus, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ele sabe o que cada um de nós esconde e o que cada um de nós diz. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum, e entre eles, ummiyun, aqueles que não sabem ler nem escrever, la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya, que não têm o conhecimento do livro, a não ser que tentam fazer apenas pelos seus desejos, illa amaniya, infundados nas lendas dos seus líderes. Wa inuhum illa yazunnun, e pensam que estão a fazer bem, ou melhor assim, eles não fazem senão suposições. No entanto, o Corão é claro e transmite a mensagem clara. Quer que todos nós, todos, possamos ser o mais sinceros com quem nós convivemos e também para com o Criador. Que Allah nos recompense, que Allah nos ilumine e que possamos ser os mais sinceros para com Ele e para tratarmos bem as pessoas com quem nós convivemos. Vamos fazer o nosso duá, ainda temos mais uns minutos. Duá é a prece para aquelas pessoas que se encontram doentes, para aquelas pessoas que têm dificuldades e dívidas e que o Criador ajude a remover, para aqueles que nos pediram para fazer duá para eles, e que Allah concretize aquilo tudo que seja lícito e que seja bom no dunya e no akhirat, para aqueles que nos deixaram,
para aqueles que já cá não estão entre nós e para que a pandemia seja removida. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que para todas as doenças há cura. E em breve, inshallah, iremos ter. Mas nós temos que também utilizar o nosso raciocínio, aquilo que Allah nos deu. Se nos dizem para nós não sairmos, para evitarmos agrupamentos, para evitarmos, é para o nosso bem. Da mesma forma, continuamente fazer duá. Duá é aquele diálogo com o nosso Criador. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ó Allah, ó misericordioso dos misericordiosos, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas transgressões. Ó Allah, a Ti somente nós adoramos e a Ti somente nós imploramos. Mostra-nos o caminho certo, o caminho a quem Tu favoreceste e não o caminho daqueles que caíram na Tua cólera. Ó Allah, incute o amor e a compreensão dentro de cada um de nós. Ó Allah, que a humanidade possa viver em paz, em respeito. Ó Allah, remove as aflições que nós enfrentamos. Ó Allah, abençoa o nosso sustento. Ó Allah, dê a saúde àqueles que se encontram doentes, àqueles que nos pediram para nós fazermos doar para eles. Ó Allah, a Ti nós imploramos. Ó Allah, remove essa pandemia de todos os sítios. Ó Allah, remove essa pandemia o mais depressa possível. Ó Allah, abençoa o nosso lar, abençoa os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares. Ó Allah, concretize aquilo que nos pediram para fazer doar, que seja lícito e que seja benéfico no dunya e no akhirah. Ó Allah, aceita o nosso doar. Ó Allah, aceita o nosso pedido. O sadaqa, teu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Birahmatika. Fiquem bem e não esqueçam também de fazer doar.